Gustavo Fogaça. Giba, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem terminou vetando a construção de casas provisórias que seriam feitas aqui em cidades da região metropolitana de Porto Alegre e também no Vale do Taquari e em Eldorado também, né, que é considerado região metropolitana, indo na contramão do que foi anunciado pelo governador Eduardo Leite. Tá? E isso gerou um grande atrito entre o governo federal e o governo estadual. O posicionamento do presidente Lula, né, vou abrir aspas aqui para ler o que ele falou no seu depoimento sobre isso. Ele diz: tem sempre a ideia de que é preciso cuidar para fazer casas provisórias. Eu dizia, não tem casa provisória, é melhor dizer a verdade para o povo, disse o presidente num evento no Palácio do Planalto ontem. Ou seja, a preocupação de Lula é que as casas provisórias virem para sempre, né? Que virem, que elas deixem de ser provisórias. Sim, virem permanentes. Permanentes, obrigado, Bruna. E aí vem a minha preocupação nesse sentido. Bom, então que tipo de casa de provisória que vai se fazer? Uma casa, um barraco? Uhum. Porque se essas casas têm uma condição de sustentar uma vida e de serem bem feitas, elas podem se tornar permanentes. Eu não imagino que vai se gastar dinheiro para fazer qualquer coisa. Mas o assunto em si é que, e aí me chama muito a atenção, Bruna, é que o presidente Lula não deu essa ordem do cancelamento desse investimento imediato, que o governo do estado estava esperando, para o ministro Paulo Pimenta, que é o ministro da Reconstrução. Ele passou para o ministro Jader Filho, o ministro das Cidades. E isso eu achei um tanto surpreendente, a ação não sei se é também por uma questão de botar o ministro na roda, ou de tirar esse peso, né, político, de não polarizar com Sim. o PSDB e o PT por causa do ministro Pimenta? Sim, pode ser, até porque o Jader Filho, que é o ministro das Cidades, é do MDB. Lembra que nacionalmente o MDB é governo junto com o Lula e é o partido aqui no Rio Grande do Sul do vice-governador Gabriel Souza. Sim, e o vice-governador, Bruna, agora, há menos de uma hora atrás, foi às redes sociais para fazer um depoimento bastante confrontoso a isso. A gente pode escutar o vice-governador, Giba? Podemos. Aqui sobre casas provisórias, né? Hoje o presidente Lula, você deve ter visto, se manifestou contrário aí à questão da construção das casas provisórias que foram anunciadas, inclusive, aqui pelo governador Eduardo Leite. Queremos dizer, antes de mais nada, né, que temos buscado ter uma relação republicana com o governo federal, de alto nível, e que queremos manter assim, né, naturalmente. Mas é importante, né, falar algumas questões aqui sobre esse assunto, né? Primeiro, essas casas provisórias só existem porque as pessoas perderam suas casas e a demora na resposta para casas definitivas, né, que devem ser entregues pelo governo federal, nessa escala que se exige aqui no Rio Grande do Sul durante essa tragédia. Como demora alguns meses para que essas casas cheguem nas mãos das pessoas, que as pessoas consigam entrar nesses seus novos lares, né, para morar com dignidade, as pessoas vão precisar de um local provisório, independente se o governo gosta ou não, se o governo quer ou não. O governo não decide, infelizmente, né, se a pessoa vai precisar de algum lugar para morar, porque ela vai precisar. Né? Não é pelo fato do governo ou do governante não querer fazer casas provisórias que vai desaparecer o problema das pessoas, das famílias, num passe de mágica. Não funciona assim. As pessoas vão continuar precisando. Muitas delas estão hoje dormindo no chão de ginásio de esportes, né? Estão dormindo de favor na casa de amigos ou parentes, ou estão em moradias completamente improvisadas e indignas na beira de estradas, em alguns locais que muitas vezes até são perigosos em vários sentidos. Portanto, o governo do estado, o governador Eduardo Leite, anunciou 500 casas provisórias, que são de rápida montagem, que nessas 500 casas, portanto, em uma média de 2.000 pessoas poderão morar, enquanto que a solução definitiva chega, que pode demorar muito tempo. Desde setembro do ano passado no Vale do Taquari, você sabe quais são as únicas casas entregues naquela tragédia que houve no ano passado lá naquela região? As casas provisórias que foram feitas pelo Sinduscon, Sindicato da Construção Civil, em parceria com o governo do estado e com os municípios onde as casas foram instaladas. As casas definitivas, até hoje, não chegaram. E a gente quer muito que essas casas cheguem na mão das pessoas, e por isso mesmo, aqui renovo, né, os nossos votos de boa relação com o governo federal, mas é importante esse registro também para explicar o porquê fazer as casas provisórias nesse momento de tanta dor e sofrimento para o povo gaúcho.
Ele até citou aí o Sinduscon, que também nessa enchente de agora está mobilizado novamente para a construção dessas casas. E conversei mês passado com o presidente, o Cláudio Teitelbaum, e ele até apontou que a ideia é fazer casas que sejam mais permanentes. Claro, as provisórias elas são importantes, ou pelo menos são apontadas como uma necessidade nessa retomada precisa de um espaço de imediato para que essas pessoas fiquem, mas que também se pense nessa ideia de uma permanência, que é o que o presidente Lula apontou ontem na fala dele, né? Você trouxe ali um trecho e ele diz, é melhor dizer a verdade para o povo, é melhor dizer que destruir é muito rápido, né? Que foi o que aconteceu em função da enxurrada e das enchentes. Construir é muito demorado. Então, de fato, o vice-governador cita, não tem ainda casas permanentes lá. Por quê? Porque construir demora. Claro. Então, só para a gente concluir essa crítica aí que o vice-governador fez, no fundo, na minha opinião, ele tem uma certa razão, porque essas pessoas precisam dessas casas provisórias. O fato de depois isso ser permanente ou não vai depender da resposta de fazer as permanentes. Mas não dá para deixar as pessoas em abrigo esperando. Então, tem aí um tinte político nesse veto do presidente que me parece desnecessário no momento. 10h33.